Fala, meu povo! Bom, o vídeo de hoje, nós vamos aqui fazer algo bem diferente, né? O que eu pensei? Eu acredito que muitos filmes, eles ensinam até mais do que uma aula, né? Existem filmes baseados em fatos reais, muito bem feitos e tal, que realmente são um show de conhecimento. Então, o que eu bolei para vocês? Eu bolei 10 dicas, cronológicas, então nós vamos ali desde o início até o fim, para que você possa entender melhor a Segunda Guerra Mundial. Então, você vai anotar aí as dicas, alguns você já viu, outros você vai ver, e muito legal porque, de uma certa forma, ele vai explicando a Segunda Guerra Mundial. É claro que existem centenas de filmes sobre o conflito, mas até para eu não fazer um vídeo muito grande, eu escolhi 10 itens, tranquilo? Então eu acho que a Segunda Guerra Mundial ela mereceria ter um outro vídeo meu aqui com outras dicas. Mas enfim, vamos ver a repercussão desse vídeo aí, de repente eu faço outro até dando dicas sobre outros problemas aí, outros conflitos e tal. Então, para quem quer entender a Segunda Guerra Mundial, entender o nazismo, entender o ódio nazista contra os judeus, inclusive isso já foi tema aqui no meu YouTube, Gravei um vídeo sobre isso, que já tem mais de 10 mil acessos, Então, enfim. E eu acho que o primeiro item, ele tem que ser Hitler Sick of Evil, Hitler Círculo do Mal, que é uma minissérie da Netflix em 10 capítulos e que realmente é um fenômeno, é impressionante. Ela começa ali desde o fim da Primeira Guerra Mundial, ali no início da década de 20, o início do nazismo, e vai até o fim da Segunda Guerra. Então, é uma obra de arte ali, mostrando como que o nazismo se formou, focado ali na década de 20. E o mais interessante de tudo, muita gente acredita que o Hitler criou o nazismo, que aquelas ideias eram dele. Nada disso, Ele se inspirou muito em outros caras, como Dietrich Eckart, que foi o cara que primeiro criou ali aquele termo Terceiro Reich, o Terceiro Reino. O primeiro reino ali é o Sacro Império Romano Germânico, depois vem o período ali do Otto von Bismarck, que é a unificação da Alemanha, que vai até o fim da Primeira Guerra Mundial. E aí os nazistas queriam criar o terceiro grande reino da Alemanha, o Terceiro Reich. Então é indispensável para quem quer entender melhor o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, eu assisti 2 vezes para poder entender melhor ali a escalada do nazismo, como eles chegaram ao poder, como aquele sentimento de ódio que estava represado pela Primeira Guerra Mundial, como que aquilo ali tomou conta do país, como que a crise de 29 piorou a situação econômica da Alemanha, impulsionando o nazismo a chegar ali à eleição de centenas de deputados, e logo depois, obviamente, o Hitler foi escolhido primeiro-ministro, enfim. Então é uma obra de arte. Bom, meu segundo item, aí pulando ali para o Pacífico, é um filme que eu assisti quando criança, depois eu vi ele de novo várias vezes, que é o Império do Sol. Realmente um filme espetacular, inclusive com a participação do Batman, o ator que faz o Batman, ele era criança, ele é o protagonista do filme, Christian Bale, e ele é um filme que mostra ali, por volta de 1937, pré-Segunda Guerra Mundial, a invasão do Japão à China, em especial ambientada ali na cidade de Xangai. Então, é uma ótima oportunidade para você perceber como que os japoneses, que hoje formam esse povo civilizado, educado e tal, como que eles foram brutalmente cruéis ao longo da Segunda Guerra Mundial, no mesmo nível que o nazismo. Então, realmente, essa guerra sino-japonesa,
ela é muito importante para conhecermos melhor, né, como que se deu essa invasão imperialista do Japão quase em toda a Ásia. Beleza? E aí, voltando para a Europa, 39, um filme excepcional, é O Pianista, né? Ele tem várias funções. Primeiro, compreender ali a invasão dos alemães à Polônia, é o que startou a Segunda Guerra Mundial, em especial a capital Varsóvia, e ele conta a história de um judeu, né, que foi obrigado a viver dentro do gueto de Varsóvia, enfim. Então é muito legal para entendermos o início da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia e o antissemitismo, a perseguição aos judeus. Em maio de 1940, nós temos ali a fuga, né, dos ingleses da Europa continental, onde eles ficaram presos ali nas praias da França. Então é o filme Dunkirk, que é muito interessante, né? Ele mostra ali como que os alemães varreram, né, através das Blitzkriegs, o início da Segunda Guerra Mundial. E aí você pode emendar também com um filme paralelo a esse, né, que é o filme do Winston Churchill, que é O Destino de uma Nação, que se passa ali logo após ele chegar ao poder em outubro de 41. Então mostra como que ele lidou, né, com a Alemanha, né, não querendo negociar um acordo com o Hitler, sabia que o Hitler era um cara inegociável, né, enfim. Então esse seria um adendo aí, um item paralelo a esse. Então aí são 11 itens, né, na minha lista. Bom, em dezembro de 41 nós temos Pearl Harbor, né, que foi o ataque japonês ao Havaí, né, que promoveu a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então o filme Pearl Harbor, ele tem um triângulo amoroso, ele é um negócio meio besta, né, na minha opinião, meio bobo, mas o ataque a Pearl Harbor eu acho que foi muito bem retratado, né? As pessoas que estavam ali, então acho que ficou muito próximo da realidade o ataque em si, pegando os americanos ali relativamente surpresa. Apesar de, obviamente, ter toda uma ficção em volta desse fato. Aí nós temos o que é, na minha opinião, o melhor filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele se passa ali entre 1942 e 43, que é o Círculo de Fogo, né? A história do Vassili Zaitsev, que foi um dos maiores snipers da história mundial, ambientado na Batalha de Stalingrado, né, que foi a batalha que mudou os rumos da Segunda Guerra Mundial. Né? Até ali os alemães vinham vencendo todas, e eles invadem a União Soviética, não conseguem chegar a Moscou, né, graças ao frio, e aí eles descem em direção ao Cáucaso, né, para buscar os campos de petróleo. Né? Em especial, o Hitler, ele queria dominar a cidade que tinha o nome de Stalin, Stalingrado, que era também uma cidade que produzia muitas armas e um posto ali estratégico no rio Volga. Então, da mesma forma que o Hitler queria dominar Stalingrado, Stalin não queria perder a cidade com o seu nome. Então, quase 2 milhões de mortes, né? Foi a maior batalha, talvez, da história mundial. E após essa vitória soviética, os alemães vieram perdendo batalhas após batalhas, e os soviéticos vieram espremendo os alemães ali do leste para cá. E aí os americanos perceberam que se eles não entrassem na Europa logo, de forma maciça, os soviéticos iam ganhar tudo. Né? Nós vamos falar disso mais um pouquinho mais para frente aí. Paralelo a Stalingrado, nós temos The Thin Red Line, além da linha vermelha, que é a Batalha de Guadalcanal, também ali ambientada em 42, 43, né? A Batalha no Pacífico, é um filme maravilhoso, muito bacana mesmo, muito artístico e tal. E o Resgate do Soldado Ryan, que é o filme ambientado ali em 1944, como eu falei, né? Os soviéticos vinham vencendo batalha após batalha, e se os americanos não entrassem maciçamente na Europa, corria o risco dela virar vermelha, né? Muita gente acha que o dia D ele ocorreu
porque os americanos queriam libertar a Europa e tal, mas a Europa ela já vinha sendo libertada, entre aspas, né, pelos soviéticos. Os soviéticos perderam 23 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, né, 12 milhões aí de militares. Os americanos perderam 400 mil. Então quem venceu realmente a Segunda Guerra Mundial foi o Exército Vermelho, né? E em 44, praticamente a guerra já estava decidida. Os alemães já sabiam que iriam perder. Então a entrada americana na Europa foi para garantir aos americanos alguma área de influência num possível tratado de paz. Então o dia D ele é muito bem retratado ali no filme O Resgate do Soldado Ryan, que é uma história ali e tal, né, três irmãos morreram, aí o governo americano manda buscar o quarto, né, e tal. Mas não é essa que é a chave. A chave é você entender o desembarque, né, na Normandia. E para finalizar, eu indico dois filmes ambientados ali em 1945, né, Até o Último Homem, que é a história real, né, do Desmond Doss, que era um objetor de consciência, um soldado que não queria usar armas, e ele, com toda a sua coragem, salva mais de 70 pessoas na Batalha de Okinawa, né, que é uma das batalhas finais ali da Guerra do Pacífico. Logo depois, os americanos resolvem jogar as bombas de Hiroshima e Nagasaki, obrigando o Japão a se render. Paralelamente a isso, na Europa, nós temos o filme A Queda, né, que são os dias finais do Hitler ali dentro do seu bunker em Berlim, né, prestes a ser invadida pelos soviéticos. Então é o fim da guerra tanto na Europa quanto o fim da guerra no Pacífico, que vem um pouquinho depois, retratado nesses dois filmes. Então acho que esses 11 itens aí, né, era 10, mas com um item a mais aí, dá para o aluno compreender um pouco melhor o que foi a Segunda Guerra. Demorou, meu povo? Fica com Deus aí, espero que tenham gostado. Abraço do Clevinho.